No vídeo de hoje eu quero te explicar por que que a maioria das pessoas falham tentando resolver os seus problemas intestinais, tá? Eu não sei qual o problema intestinal, qual o diagnóstico clínico tu tem, se tu tem Crohn, se tu tem retocolite, se tu tem síndrome do intestino irritável, se tu foi diagnosticado com disbiose, enfim, seja lá o que for, não sei o que é que tu tem, né? Eu não te conheço. Mas eu quero te explicar que o que eu acho que a maioria das pessoas estão falhando, né, e não estão conseguindo primeiro, uma falta de direcionamento, claro, tá? A gente tem muita informação na internet dizendo para fazer isso e aquilo, mas eu percebo que são pequenas peças de quebra-cabeça, tá? Não é um caminho completo, digamos assim. Muitas vezes nem é um caminho simples, né? Pode ser um caminho extremamente complexo que traz um sofrimento desnecessário, tá? Um sacrifício desnecessário. E o outro ponto eu acho uma falta de constância, né? Uma impaciência que eu entendo que isso é quase que intrínseco do ser humano. Todo mundo é impaciente, a gente quer resolver logo tudo de uma vez só, né? Então é isso que eu acho que está atrapalhando as pessoas a não conseguirem resolver efetivamente os seus problemas, tá? Eu quero te explicar de uma forma muito simples, fazendo esse esquema aqui que você está vendo aí na tela, usando uma parábolazinha, né, de uma floresta, e a gente vai entender como é que teu intestino ele foi inicialmente quando ele estava saudável, né, de uma pessoa saudável, como ele começou a adoecer, o que aconteceu depois que ele adoeceu e como é que a gente reverte esse processo, tá? Então imagina aqui comigo agora, eu quero que fazer esse exercício contigo mental de tu imaginar agora. Não precisa fechar o olho não, só vai imaginando aí. É uma floresta nativa, uma floresta virgem, uma floresta bem bonita. Floresta verde, viva, enfim. Pensa aí agora nisso, tá? Pensou? Quais são as características que fazem com que uma floresta nativa seja saudável? São três basicamente, né? Se eu pudesse resumir. Primeiramente, uma floresta nativa tem uma alta diversidade de espécies de árvores, espécies de animais, espécies de vários tipos de animais, enfim, né? Então, olha só, diversidade parece ser algo importante. Parece que a diversidade, ela né, é como se ela trouxesse essa saúde, trouxesse essa vida para essa floresta nativa, tá? O segundo ponto é que a gente tem a diversidade, mas a gente tem grupos, né? Então, parece que é necessário haver um equilíbrio entre grupos de animais, de árvore, etc, etc, para que essa floresta também nativa seja saudável. E por fim, é necessário que dentro desses grupos existam espécies chaves que parece que são mais importantes do que outras no que se refere a manter a saúde, né, dessa floresta nativa. Com o teu intestino, a coisa funciona basicamente da mesma forma. Imagina teu intestino como floresta. Para tu ter saúde, tu precisa quase que, via de regra, ter uma microbiota intestinal saudável. E o que é essa microbiota intestinal saudável, né? O que é que ela precisa ter para que teu intestino também seja saudável? As mesmas três características. Tu precisa ter uma alta diversidade de espécies de bactérias, ou seja, tu não pode ter só um, dois, três tipos. Tu tem que ter uma alta, vários tipos de bactérias boas, no caso, tá? Precisa em sem números, vários tipos. Segundo ponto é que mesmo que sejam vários tipos, precisa haver um equilíbrio também, né? A gente precisa ter esse equilíbrio entre grupos dessas bactérias boas e também precisa, né, terceiro ponto, existam, né, grupos chaves de bactérias boas e sejam mais importantes do que outras, que produzam mais substâncias que fazem então, o intestino funcionar adequadamente, deixa ele com um caráter mais anti-inflamatório, e deixe ele com aquelas, né, características que a gente falou em um vídeo passado, que produzam vitaminas para a gente, né, para o nosso intestino, que deixe o nosso sistema imunológico mais presente para que a gente não desenvolva doenças autoimunes, alergias, enfim, tá? Então são as mesmas coisas, tá? Agora vamos voltar para nossa floresta. Imagina que vai chegar um grupo de lenhadores que vai começar a explorar essa floresta e vai começar a derrubar, a minar árvore por árvore até deixar completamente, né, quase que completamente todo descampado essa floresta. Os lenhadores fazem isso nessa floresta nativa, começam a colapsar ela. E o que faz isso no nosso intestino, trazendo referência como se fosse floresta, são várias coisas, mas principalmente o que a gente escolhe comer todo dia. Quanto mais a gente vai inserindo na nossa dieta alimentos mais industrializados, a gente vai trocando a comida de verdade por alimento industrializado,
que são aqueles mais processados, e ultraprocessados, que são ricos em açúcar refinado, gordura, tem vários tipos de aditivos químicos. Eles funcionam, né, como se cada alimento processado funcionasse como um lenhador. Então eles vão minando, vão derrubando, vão matando pouco a pouco essas bactérias boas, tá? Então olha só que interessante. Todos os dias é como se a gente estivesse escolhendo ou derrubar árvores ou não derrubar essas árvores quando a gente escolhe algo para comer, certo? Ponto 3, né? Agora que esses lenhadores começaram a derrubar essas árvores, chegam enfim as ervas daninhas. O que são as ervas daninhas? São tipos de plantas que crescem em ambientes que não eram para elas estar lá. E além dessa característica invasora, elas são oportunistas, elas sequestram e roubam nutrientes daquelas árvores nativas. Então essa floresta está quase que descampada, sobrou ali um punhado de árvores nativas, mas as ervas daninhas apareceram e começaram a competir com elas, roubando os nutrientes do solo para elas crescerem e deixando as árvores poucas nativas que restaram morrerem. Então o intestino é a mesma forma. A partir do momento que a gente vai comendo comida ultraprocessada, vai deixando de comer fibra, vai deixando de comer alimento fermentado, vai deixando de comer fruta, legumes, grãos integrais, entre outros, a gente vai descampando e chegam bactérias oportunistas, bactérias ruins, tá? E essas bactérias ruins chegam, começam a dominar, começam como ervas daninhas a crescerem, a sequestrarem nutrientes que eram para estar alimentando esse punhado de bactérias boas que restaram, tá? O que leva a gente no ponto 4, que é uma floresta completamente desequilibrada. Então a floresta nativa estava lá bonitinha, saudável. Os lenhadores chegaram, começaram a derrubar. As ervas daninhas chegaram, começaram a invadir e por fim agora a gente tem uma floresta desequilibrada. No teu intestino isso se chama desbiose. Tu tinha um intestino normal e saudável, foi comido mal. Repito, não é só o alimento, mas é principalmente o alimento. O antibiótico, por exemplo, em excesso, também pode fazer isso. Pode matar essas bactérias boas, tá? Mas a gente está trazendo aqui para o âmbito da nutrição, né? Então, você foi comendo um alimento ruim, que foi funcionando como lenhador, foi destruindo as tuas bactérias boas, as bactérias ruins começaram a aparecer, se proliferar, roubar os nutrientes, e agora tu tá com uma floresta desequilibrada, tu tá com o intestino desequilibrado, e a gente chama isso de desbiose intestinal. Quando essa desbiose intestinal ela é instalada, ela começa a modificar completamente todo o microambiente do intestino. O intestino ele começa a ficar mais pró-inflamatório. As substâncias que eram produzidas antes pelas bactérias boas somem e só ficam nessas substâncias mais nocivas para o intestino. Isso muda fisicamente o intestino, muda a movimentação do intestino, muda a parede intestinal do intestino, né, a mucosa intestinal. Isso impacta o sistema imunológico do teu intestino, isso impacta os neurônios, né, do teu intestino que fazem essa comunicação com o intestino-cérebro. Enfim, tudo é impactado até que as doenças começam a aparecer. Então é assim que ocorre esse processo de adoecimento do intestino via alimentação, alterando essa microbiota intestinal. A pergunta que fica é: dá para reverter isso? Tem como uma floresta nativa, uma floresta desequilibrada, que antes era nativa, voltar a ser nativa? Tem como o intestino que antes era saudável e agora está desequilibrado com desbiose voltar à normobiose, ou seja, voltar a ser um intestino saudável novamente? Dá sim. Existem dois caminhos para isso. Existe um caminho mais fácil, que é ilusório, que ele resolve quase nada ou pouca coisa. E existe um caminho que é mais real e concreto. E ele resolve as coisas, mas vai levar um certo tempo. Imagine que foi do mesmo modo que você foi minando, né, a saúde do teu intestino no médio e longo prazo, meses, anos, também serão meses, anos para recuperar toda essa floresta nativa dentro do teu intestino. Então vamos pensar aqui no caminho 1. Vamos voltar para essa parábolazinha da floresta. Eu não sou expert em nada relacionado à agricultura, plantação, etc., mas eu estava lendo um pouquinho sobre isso e olha só que interessante. Imagina essa floresta que ela está desmatada, o solo dela está pobre em nutrientes. Se uma pessoa quiser replantar árvores nessa floresta desmatada, você concorda comigo que vai ser mais difícil essas árvores crescerem? Porque o solo está pobre em nutrientes, em água, em outras coisas que uma muda precisa para
crescer né, para crescer e se tornar uma árvore, tá? Então esse caminho, se a gente trazer uma referência para a nutrição, é como se você simplesmente quisesse tomar probiótico, que o probiótico é a bactéria boa viva, né? Fazendo uma alusão a uma muda de árvore, tá? Então, se você quiser apenas tomar um probiótico, achando que você vai resolver toda essa situação do teu intestino desequilibrado, dessa floresta desequilibrada, não vai dar muito certo. Ou vai resolver por pouca coisa, no máximo vai melhorar ali alguns sintomas que tu estava sentindo, mas logo em seguida tudo vai voltar, né, normalmente o que estava antes, ou não vai resolver quase nada, vai ser dinheiro jogado no lixo, vai ser mais momentos de estresse, vai ser mais momentos que depois vai trazer um certo abalo emocional, de você achar que nunca vai ficar bem, enfim, tá? Então probióticos não resolvem simplesmente a coisa, tá? Não adianta você tomar probióticos se você não muda, né, não cultiva um novo solo, que esse é o caminho número 2. Do mesmo jeito para essa floresta desmatada precisar voltar a ser uma floresta nativa, a gente vai precisar cultivar novamente esse solo. O solo está empobrecido, que traz uma alusão como se fosse o teu intestino. O teu intestino está empobrecido de substâncias, de nutrientes, e tu precisa primeiro cuidar do solo para deixar esse solo rico novamente. Depois adubar ele e depois vem, né, o processo de replantagem, né, colocar novas mudas. Então esse é o caminho número 2, esse é o caminho mais real e concreto que funciona, que dá certo, mas ele tende a ser mais difícil porque ele é mais lento, ele vai trazer mais sacrifícios, vai precisar de uma certa constância. Na prática, o que seria isso? Primeiramente, tu vai precisar comer mais alimentos com caráter anti-inflamatório, vai precisar começar uma dieta com esse caráter mais anti-inflamatório para começar a nutrir o teu intestino, digamos assim, de uma forma fácil que tu entenda. Depois você vai precisar comer certos tipos de fibras que tem um caráter pré-biótico, que é um caráter pré-biótico, é que serve como adubo para que as bactérias boas cresçam. E por fim, você pode tomar o probiótico, seja na forma de suplemento ou seja na forma de alimentos fermentados, que eu gosto muito, que são alimentos que contêm probióticos naturais, né? Bactérias boas, para que depois que esse solo esteja pronto para receber as bactérias boas, ele prospere, né? Ou seja, várias elas comecem a crescer, tá? Então, é mais ou menos isso que você precisa fazer para recuperar e restaurar, né, a saúde do teu intestino sem atalhos. Então, trazendo aqui de uma forma mais prática, você vai começar a retirar os ultraprocessados da tua vida. Eu sei que não é fácil para mim que sou nutricionista, não é fácil para médico, a gente está praticamente viciado nesse tipo de alimento. Você vai retirando esse alimento na medida que você consegue da tua vida. Vai inserindo mais comida de verdade, né? Comida que não passa por nenhum processo de industrialização, digamos assim. Fruta, legume, grãos integrais, vai escolher mais carnes magras, né? Proteínas mais magras, vai trocar as gorduras da tua dieta para outros tipos de gordura, como por exemplo azeite de oliva. Você vai inserir fibras prebióticas, que é essa adubagem. Tá? E aqui são vários tipos de fibras. Por exemplo, aqui a aveia é um tipo de fibra prebiótica, tá? A gente também tem um amido resistente que é encontrado nas leguminosas, feijão, grão de bico, ervilha, que servem como adubo. E depois você vai comendo alimentos fermentados e vai agora sim tomar um probiótico. Não qualquer um também, um assertivo para o teu caso, por isso que é importante que tu procure um médico ou um nutricionista, para ele entender o teu caso, entender se tu realmente precisa de um probiótico naquele momento, tá? Para que ocorra esse processo de replantagem. Agora sim vai dar certo, tá? Não precisa ocorrer esse caminho aqui número 2 de forma, como é que eu posso te falar, por etapas. Primeiro faz uma coisa, depois outra, depois outra. As coisas podem acontecer em conjunto. Eu só quero que tu entenda como princípio aqui mais importante desse vídeo que não é só tomar probiótico. Porque se tu for só replantar, o solo não está pronto para receber. O intestino não está pronto para receber. Não vai crescer, tá? Então tu vai precisar fazer as duas coisas. Vai precisar cultivar um solo novo enquanto você toma, né, enquanto você vai dando aqui, vai replantando, digamos assim, né? Você vai tomando os probióticos, certo? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para ti, né? Eu tentei simplificar aqui essa mensagem o máximo possível para que você possa compreender.
Vou deixar aqui 2 vídeos, né, para que você possa complementar o teu conhecimento e agir até de forma prática, porque esse conteúdo foi mais para expandir a tua consciência. Vou deixar um vídeo aqui, primeiramente, sobre dieta anti-inflamatória, né, um guia, um passo a passo para que você possa começar. E eu vou deixar outro vídeo aqui falando sobre probióticos, né, para você se aprofundar um pouco mais e entender por que sozinho, né, ele não traz muito resultados para nossa vida, para a saúde do intestino, certo? Espero que, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida, tá? Ou sugestão de outros vídeos. E é isso. Uma ótima semana e a gente se vê outro dia.